Em 1975, 35 pessoas morreram afogadas aqui, nesse exato ponto aqui da lagoa, onde 29 delas eram crianças e 6 adultos. Num passeio organizado pelo Exército, onde havia uma balsa que circulava aqui a lagoa, uma das maiores tragédias do estado da Paraíba. É o que vocês vão ver agora no documentário A Tragédia da Lagoa, o passeio que nunca terminou. Dia 24 de agosto de 1975. O que era um domingo festivo de comemorações pelo Dia do Soldado se tornou uma data marcada por uma das maiores tragédias que a Paraíba já viu. O grupamento de engenharia instalou na lagoa uma espécie de uma balsa para fazer passeios com as pessoas, né, com a sociedade civil. Era uma embarcação de carga que o Exército utiliza dos rios, de transportar equipamento de um lado para o outro. É uma coisa sem segurança nenhuma. Muita gente para ir na balsa. Fazia fila do lado, fila do outro. Pegava essa balsa, dava a volta todinha na lagoa, voltava, desembarcava em outras pessoas. E assim foi. Meus dois irmãos, meus dois colegas, a gente ficou numa divisória normal. Eu me lembro como hoje que quem estava controlando era um capitão. O capitão perguntou a mim se eu estava acompanhado, se a gente estava acompanhado. A gente disse que não. Aí ele disse, então desce, só vai quem estiver acompanhado. Aí a gente desceu. Mas já tinha mais de 150, já estava perto de 200, o piloto disse, eu não levo. Vocês desçam que eu só vou levar a carga suficiente. Mas a insistência foi tão grande das pessoas que queriam ir no barco, principalmente crianças, que o piloto terminou, o piloto era um sargento do Exército, terminou cedendo. Vamos ver o que é que vai dar. O sol já estava quase se pondo quando uma estranha movimentação no interior da embarcação mudou o rumo da história. E o que aconteceu? Eu fiquei olhando, o barco foi se afastando. De repente eu notei que o barco começou a afundar. As pessoas gesticulando, outras gritando, os adultos pegavam os filhos e já botavam no braço assim. Aí eu pensei comigo, esse barco está afundando. Quando o barco saiu da borda da lagoa, que avançou cerca de 50 metros, alguém na parte posterior do barco gritou que estava entrando água. Quando deu esse grito, as pessoas que estavam por perto correram para frente do barco. Aí no pavor todo mundo foi para frente, desequilibrou o barco e ele começou a afundar. Então nesse impacto, vai para lá, vem para cá, as braçadeiras quebraram. No que as braçadeiras quebraram, ela escorregou na tábua e já foi caindo dentro d'água. O pessoal que soubesse nadar, tudo bem, que não sabia. Não dividir o peso como deveria ter sido, né, equilibrado, e quando a bicha estava com excesso de peso de um lado, aí o lado cedeu e entrou um pouco d'água. Ele disse que viu quando um soldado lá gritou, tá entrando água. Então, quando a primeira portada quebrou, eu já fiquei a segunda quebrou, eu pulei. Certo? Eu pulei e fui em direção à fonte, pensando eu que ia chegar e ia pegar. Mas a gente, nada, não deu. E eu me assombrei com muito fio. Fio, acho que era da coisa elétrica, né? Aí eu olho para trás, vi aquele tumulto. Mas estava uma... Só Jesus sabe como é que estava. Mais de 200 pessoas se afogando. Mãe com filho, filho com pai, irmão, aquela tumulto toda. A essa altura, vinha passando na lagoa
o sargento Reginaldo Calixto, sargento da Polícia Militar, de folga, a paisano. Quando ele viu o desespero do povo dentro d'água, se batendo, principalmente muita criança, do jeito que ele estava, mergulhou na lagoa, com roupa e tudo. Conseguiu tirar uma criança, colocou ali na grama, né, na borda da lagoa, mergulhou de novo, trouxe outra criança, deixou na borda da lagoa, mergulhou de novo. Aí lá, nesse terceiro mergulho, ele foi... Duas crianças, no desespero, se atracaram com ele e ele não conseguiu voltar. Quando chegava o pessoal de dentro da lagoa, na margem, todo mundo queria saber se era família. Olha, era uma multidão. Aí pisaram em mim. Lembro demais aqui. Todo mundo, como é que era? Aí eu já não vi mais nada, né? Aí nisso, me levaram para o hospital. Tava mamãe, os 3 irmãos pequenos e papai só. Minha mãe, uma semana antes, estava falando desse passeio e tal, chamou a gente tudinho. Mas eu e meu irmão mais velho, a gente combinou para ficar para bater uma peladinha no futebol e ela não queria. Ela fez uma brincadeira lá em casa que um dos meninos estava fazendo aniversário, o de 9 anos. Aí eles foram, mas a gente ficou para brincar, né? Minha mãe foi a primeira que saiu, ela ainda saiu viva, mas acho que ela não aguentava não por conta dos meninos. Deu parada respiratória. Mesmo com o trabalho dos bombeiros e de pessoas que ajudaram no salvamento, o acidente resultou na morte de 35 pessoas. 29 crianças estavam entre as vítimas. E o que aconteceu no dia seguinte foi pungente, triste. Foi um quadro que eu não gostaria que ninguém visse na vida, mas tinha muita gente observando. Os bombeiros nos botes pequenos mergulhavam, aí achavam o corpo subido, dizia um aqui, aí vinha com o corpo, geralmente de uma criança, aí levava até a beira da lagoa. Teve um pai que perdeu 3 filhos e a mulher. Foi triste. Ele chorava, ele urrava, era um quadro muito triste, terrível. Aconteceu porque teve descuido, né? Se tivesse sido preparado, não tinha. Se tivesse acontecido, aconteceria, mas não no volume que foi. As 35 pessoas responsáveis pelas vítimas não acreditavam que ia sair uma indenização pelo fato de o responsável pelo acidente ser o Exército. O primeiro processo que, pelo menos que consta, foi o de 77 e depois teve outros 2 de 80. Foram 35 vítimas. E dessas 35, 26 entraram com ação, né, as famílias dessas 26 vítimas, houve a condenação, houve a implantação de pensões. Vocês podem perceber, a nossa lagoa do Parque Solano Lucena é cheia de mistérios e fatos escabrosos. Um deles foi essa tragédia da lagoa, entre muitos e muitos outros. Aqui o Parque Solano Lucena é repleto de histórias, de mistérios, de tragédias, de tentativas de suicídios, de acidentes, enfim. A tragédia da lagoa é um fato que a gente nunca deve esquecer para que nunca mais se repita.